Fala, Cripto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e de olho no que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento, sendo muito breve e passando uma visão sobre o mercado, tanto no mercado do nosso mundo cripto quanto o mercado internacional nesse exato momento, mantendo as coisas simples nesse ponto que eu estou observando, né? Sempre que a gente, atualmente a gente está nesse período de lateralização, que é um período onde o tempo gráfico de 3 meses está buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Qualquer coisa acima de $24.000 vai ser um fundo ascendente no tempo gráfico de 3 meses, ou seja, é um tempo gráfico onde cada barrinha dessa representam 3 meses de movimentação de preço. Então é por isso que a gente está demorando nesse período de lateralização, porque é um tempo gráfico muito grande que está buscando por uma base de preço contra a base anterior, mantendo a tendência nítida nesse ponto. E quanto mais para o final de uma lateralização como essa, mais confuso vai ficar se você observar esses movimentos em tempos gráficos mais curtos, como por exemplo 1 hora, 4 horas, as coisas ficam um pouco mais confusas porque você tem rompimentos de topo, rompimentos de fundo sem muita continuidade. Então para mim esse é o momento de você dar o que a gente chama de zoom out, que é literalmente você pegar o seu binóculos e ajustar para tempos gráficos maiores para você entender o cenário como um todo e no que está acontecendo. Então, olhando em tempos gráficos maiores, como por exemplo o tempo gráfico semanal, a gente tem esse nosso canal aqui, tá? Esse movimento de lateralização aqui de canal. E essa movimentação de lateralização de canal está me dando topos descendentes. Aqui eu consigo ver topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. A gente vem tendo topos descendentes, que eu marquei aqui em vermelho, tá? E enquanto a gente tiver topos descendentes sendo formados no tempo gráfico semanal, a gente vê que vamos continuar diante desse período de lateralização. A partir do momento que a gente começar a romper um topo descendente aqui, aí indica que o nosso movimento como um todo, que para mim, né, quando eu observo em vários tempos gráficos, tá? Não só no tempo gráfico de 3 meses, vou botar até um Bitcoin em uma escala maior. Para mim isso aqui é um padrão de xícara, que é o famoso Cup and Handle, que é um padrão de continuação de movimentação de alta, um padrão onde você tem um rompimento, preço estabiliza um pouco, a gente esfria os RSIs, busca por bases de preço aqui no tempo gráfico semanal, no mensal, a gente corrige um pouco para depois ter maiores movimentações de alta. Para mim isso aqui é um padrão de xícara, que é o famoso Cup and Handle. Se você pegar uma escala log, né? Você vê que a gente tem ainda movimentos de curvas parabólicas acontecendo, então a gente tem uma curva parabólica aqui que pode levar o Bitcoin aí para casa de 80, 90 mil dólares, que é o que eu estou esperando. Eu estou posicionado, visualizando esse tipo de movimento, visualizando uma possível base de preço em algum momento e a gente continuar numa curva parabólica diante desse tipo de cenário. Então, para mim é um momento de operar muito menos, como eu venho falando, né? Aqui eu quero operar muito menos e estar mais posicionado em swing trade. Então nesse momento eu estou comprado em swing trade, visualizando um movimento maior para cima. Claro que ainda dentro desse cenário a gente pode ter mais umas movimentações de queda. Não acredito que a gente vá lá embaixo, nos 40 e baixo, mas a gente pode ver movimentações de queda nesse tipo de cenário. E para mim qualquer região próxima da nossa base aqui me gera oportunidades. Um negócio que eu vou ficar de olho a curto prazo, tá? Olhando, né, com óculos dos ursos. Se eu fosse um urso nesse exato momento, né, se eu fosse uma força vendedora, eu estaria olhando aqui pelas EMAs 12 e 26 que estão querendo servir como resistência no tempo gráfico semanal a curto prazo. Então se eu estivesse olhando como um óculos de urso de uma força vendedora, essas médias móveis 12 e 26 aqui, elas estão bem clarinhas, tá? Mas vou ajustar, que eu estava usando um gráfico de outra cor. Posso reforçá-las aqui. Então tem a 12 e a 26 que estão servindo como ponto de resistência, mas no geral, para mim isso é um movimento, tá? Para mim isso aqui continua sendo um movimento de uma bandeira de alta. Bandeiras de altas acontecem depois que você tem rompimentos de topo. Então tem o topo aqui, rompeu o topo, bandeira de alta. Se você traçar Fibonacci, você ainda confirma que isso aqui tem a característica de uma bandeira de alta até 0.382 de Fibonacci, né, da base até o topo até 0.382 é considerado uma bandeira de alta. Então eu tô bullish
visualizando uma movimentação de alta, só que em um tempo gráfico muito grande que pode eventualmente ter quedas, cair 15%, pode cair 20% o Bitcoin, e isso não invalida nenhum dos cenários que eu estou te apresentando aqui agora. Então, se você sabe que quedas não invalidam esses cenários, você tem que aproveitar essas quedas como oportunidades. E é basicamente isso que eu tenho feito nas minhas posições de swing trade. Se a gente tiver mais umas movimentações de queda, eu pretendo aumentar a minha posição de swing trade long no Bitcoin. Mercados internacionais estão relativamente positivos. A gente tem uma expectativa aí de repente, corte de juros. Só que se você olhar no tempo gráfico de 3 meses em Nasdaq aqui, a gente está muito positivo no geral. Tá? Aqui a maior probabilidade é um padrão de equilíbrio, onde a gente vai apertando. Só que o que eu vou ficar olhando é QQQ, que é um ETF americano, tá? Que é muito similar à Nasdaq, a SP500, que é o SPY, que está muito similar à Nasdaq, só que um pouco mais forte, e ouro também. Então, ouro também já está lá no topo histórico. Então, quanto mais ativos internacionais tiverem rompimentos no tempo gráfico semanal, né? Por exemplo, se você botar Nasdaq aqui no tempo gráfico de uma semana, e aí você vê que Nasdaq está vindo fazer um rompimento de topo aqui, isso aumenta a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho. E aí se você vê QQQ fazendo a mesma coisa, rompendo o topo do semanal, aumenta a probabilidade do Bitcoin seguir pelo mesmo caminho. Então o Bitcoin tem como resistência, próxima resistência aqui, $65.000, que vai ser uma das maiores resistências aí. Eu acho que se por acaso passar de um patamar como esse, aumenta exponencialmente a probabilidade da gente buscar lá os $80, $90.000, porque desde então, topos descendentes sendo formados, e a partir do momento que a gente perder esse padrão de somente topos descendentes, começa a inverter para uma possível força compradora nesse mercado. Se você quiser operar comigo na Bybit, eu vou deixar um link aqui embaixo, e esse link te dá direito a vários bônus. Então clica no link aqui embaixo agora, ou escaneia esse QR Code, abra sua conta lá, e não esqueça de deixar esse like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.